Em relação ao seu Pedro Raul, eu já apurei, não imaginei que seria tão rápido, mas já apurei a divisão com o Ceará, tá? Vou adiantar aqui em primeira mão, já na introdução, e vou explicar por que Corinthians e Ceará racharam meio a meio. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Eu apurei a divisão do salário do Pedro Raul entre Corinthians e Ceará, tá? É uma divisão que ficou no meio a meio praticamente. Por quê? Porque ficou combinado que o Corinthians vai pagar os direitos de imagem e o Ceará vai pagar a CLT, né, que é o salário na carteira do Pedro Raul. Aproximadamente os valores que eu vou falar, o nosso querido Ceará vai pagar 380 mil por mês para ter o Pedro Raul no seu elenco até o fim desta temporada, tá bom? Isso é exclusivo. E o Corinthians, né, vai pagar aí cerca de 330 mil por mês, tá? Em relação ao salário de imagem do Pedro Raul. Então, o Corinthians ainda fica com um custo de aproximadamente 330 mil por mês do salário do Pedro Raul, tá? Importante para vocês, né, ficarem sabendo, né, essa divisão. Gente, eu imaginei que não era 30% só que o Corinthians ia pagar do salário do Pedro Raul, por conta do teto salarial que existe lá no Ceará. O teto lá é 400 mil reais por mês, tá? Então, o Pedro Raul vai jogar no Ceará, com o Ceará pagando quase 380 mil por mês e o Corinthians pagando quase 330 mil por mês. Assim fica, né, a divisão aí do salário. É claro que a informação, né, da contratação, né, da transferência do Pedro Raul por empréstimo ao Ceará não é uma informação exclusiva minha, mas eu trago para vocês essa informação com exclusividade, tá, da divisão dos salários, né, do Pedro Raul e Corinthians. O que ficou certo é isso, tá? Metade, né, imagem para o Corinthians, CLT para o Ceará, tá? Imagem, né, para o Corinthians, CLT para o Ceará. Então ficou essa divisão aí, com aproximadamente pagando aí os clubes, né, esse valor. O Corinthians entre 320 mil e 330 mil, e o Ceará entre 370 e 380 mil, mais ou menos, na minha opinião. O Corinthians pagando ainda 330 mil, o Pedro Raul jogar no Ceará, cara, fazer o quê? Eu tinha vontade de criticar, né? Porque é o famoso menos ruim, né? É o famoso menos ruim. Porque você não consegue encontrar nada em relação ao Pedro Raul no mercado, não aparece nenhuma proposta para ele,
Então, fazer o quê, gente? É o menos ruim. Eu gostaria que o negócio não fosse dessa forma, que o Ceará pagasse todo o salário, que aparecesse um clube grande, por exemplo, emprestasse para o Vasco. O Vasco talvez teria, né, condição de pagar 720 mil por mês. Aliás, eu nem sei, velho. O difícil é entender, né, 700 e poucos mil por mês, o difícil é entender como que o Corinthians conseguiu pagar um salário aí de mais de 720 mil reais para o Pedro Raul. Eu queria entender isso. É uma situação complicadíssima, né? Essa do Pedro Raul, porque não tem muito o que fazer. É o menos pior que está rolando. Porque você imaginar que o cara vai jogar, você já vai pagar mais de 300 mil para o Pedro Raul jogar no Ceará. Você já paga 500 mil para o Fagner jogar no Cruzeiro, porque ficou aquela divisão, né? 600 mil da CLT ficou dividido entre Cruzeiro e Corinthians, ficaram divididos. Ficou 300 para cada. E a imagem ficou para o Corinthians, que era mais de 200 mil de imagem. Na conta aqui do meu amigo Senhor Rodrigues, fica 53% do salário fica para o Ceará e 47% do salário fica para o Corinthians, tá? Então fica aqui a divisão aqui meio que, né, correta aí dos fatos, né? Então fica mais ou menos essa a divisão aí, o senhor Rodrigues, um exímio matemático aí, nos ajudando aqui no Café da Fiel. Então tá aí, ó, importante, né, para vocês, né, entenderem, né, a situação do Pedro Raul e do Corinthians. Corinthians pagando praticamente aí 50% do salário, né, do Pedro Raul para ele jogar no Ceará, e não tem mais o que fazer, gente. Fazer o quê? É o que tem para hoje, né? É o famoso, é o que tem para hoje. Eu queria muito criticar, porque, né, eu tô com raiva de tudo isso. Por outro lado, estou feliz que o Pedro Raul vai embora, porque não tem condição realmente dele jogar no Corinthians. Se ele marcar muitos gols pelo Ceará, pode acontecer, pô, ele não marcou muitos gols pelo Goiás. Se ele marcar muitos gols pelo Ceará, quem sabe o Corinthians ainda não venda, né, o Pedro Raul para outro clube aí do futebol brasileiro, tá? Vamos mudar de assunto. Travou. Timão dá prazo para Andilério. O Corinthians deu até o final de semana, no máximo estourando, até segunda-feira para o Andilério se decidir se vai querer perder um pouquinho de dinheiro para jogar no Corinthians ou não. Aí fica difícil. Hoje podemos dizer realmente que está travado, porque era para ter fechado já. São 2 semanas aí de negociação, mais de 2 semanas de negociação. O Corinthians agora tem até o dia 28, né? Tem 7 dias aí ainda de negociação, mas o Corinthians não quer, né, ficar arrastando isso até o último minuto da janela de transferências. O Corinthians deu um prazo até o final de semana. Então, se até segunda-feira, no máximo, o Andiléry não for anunciado, eu creio que a situação não vai ser concluída. É bom lembrar que eu trouxe essa informação no sábado passado, com exclusividade, dizendo que o Corinthians fez uma proposta para o lateral esquerdo Fabrício Andiléry. Informação que foi confirmada por todos os companheiros de imprensa, né? Alguns, inclusive, até disseram que estava encaminhado, outros disseram que estava fechado. Eu disse que eram 2 propostas que o Corinthians fez e não havia ainda a resposta do Getafe. E disse também que o Corinthians já havia se acertado em questão salarial, né, com o Fabrício Andiléry. A questão é que o Corinthians quer que o jogador ele rescinda o contrato com o Getafe. E aí fica difícil, ele não está conseguindo. O Corinthians, ele chega, né, nesse momento aí do mercado da bola numa situação complicada, porque o Andiléry, que poderia ser reforço para a lateral, já vai ficando uma situação meio chata, meio insustentável no mercado da bola. Então, Fabrício Andiléry, Corinthians deu um checkmate. E quando se dá um checkmate, meu amigo, agora ou vai ou racha, o negócio pode melar, né? Claro que pode dar certo também. Tudo pode acontecer nessa negociação, né? Eu não sei o quanto o Corinthians ofereceu de salário para o Andiléry, eu não tenho essa informação. 3 anos sem jogar e vocês querem o cara, diz o Daniel. Enfim, o Corinthians não tem lateral. O Corinthians tem que ter o Corinthians precisa de um lateral esquerdo. Se não for o Andiléry, tem que ser outro, e não tem jeito. Então a situação com o Andiléry é essa: checkmate e prazo do Corinthians, tá, para contratar
o jogador até o final de semana. Meu amigo, se ele não aparecer aqui no Brasil até o início da semana, não sei não, hein, velho. Mas o Corinthians realmente já se estressou. E outra, essa informação que eu dei, o Emiliano deu a letra na coletiva, é que as pessoas não prestam atenção. O Emiliano falou assim: depende dele, depende do jogador, entendeu? Depende dele ou depende do Corinthians? Depende dele ou depende do Corinthians? Eu também queria uma casa igual a do Morgado, entendeu? Eu também queria uma casa igual a do Morgado, com uma porta enorme. Mas eu não tenho a grana que o Morgado tem, entendeu? Não tenho, né? Não tem, o Morgado é um monge, ele vive num lugar que não tem nem barulho, né? Naquelas casas, né? Maravilhosas, sem garagem, de portas enormes lá. Enfim, vocês sabem onde eu estou falando, em Alphaville, né? Onde o nosso querido Morgado mora. Eu queria, mas não tenho dinheiro. Então eu vou dar um prazo para o Morgado. Até segunda-feira, se ele quiser me dar a casa dele de presente, eu aceito. Já dei o prazo aí para o Morgado até segunda-feira. Então é mais ou menos o que o Corinthians está fazendo. Quer contratar sem grana, amigo? Aí fica difícil.